Olá pessoal, eu sou o Ramon e esse é mais um vídeo da série Experiências que me transformam. Quero convidar você a ficar até o final desse vídeo, assista até o final. Uma revelação que Deus me deu, é um resumo de toda a Bíblia, é um resumo da vontade de Deus nas nossas vidas. Eu vou fazer em 10 minutos e no final, se você ficar até o final, tenho certeza que você vai ser abençoado, que você vai ter entendimento da vontade de Deus, do projeto de Deus, do propósito de Deus sobre a sua vida. Esse é o primeiro vídeo de 2021 e eu queria compartilhar nesse vídeo com vocês um pouco de conhecimento, como entender melhor a Deus, como a gente conseguir compreender as formas que Deus trabalha. Quando a gente vê hoje, a gente vê religiões, né? Várias, diversas religiões pregando doutrinas, e a gente vê a Bíblia. Eu escuto muitas pessoas dizerem: eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Então eu quero trazer aqui, vou me desafiar aqui, trazer em 5, 6 minutos, um resumo de toda a Bíblia. Vamos comigo então. Vamos imaginar um Deus, um ser que pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas, ele está sozinho no universo e ele pode fazer qualquer coisa. E aquilo que ele anseia é por companhia, primeiramente falando. E ele cria então anjos para que adorem, anjos para que ele possa conversar, anjos que servem a ele. E nesse entendimento ainda ele não se sente realizado. E então ele pensa: por que eu não estou realizado? Na realidade, o que me falta? E ele chega à seguinte conclusão: falta ele ser amado por opção. Porque na realidade os anjos foram criados para isso. Então, para que ele fosse amado por opção, primeiramente ele permite que se levante uma oposição. Então, dentro desses anjos se levanta uma oposição. Mais ou menos aí você pode entender do que eu estou falando, quem é essa oposição. E ele expulsa essa oposição da presença dele, joga num lugar vazio e sem forma, hoje a gente chama isso de terra. E ali ele cria, na terra ele cria um paraíso, um lugar sensacional. E ele faz a sua imagem e semelhança, a sua obra-prima, alguém com direito de escolha, direito de escolher, desejo de quero me relacionar com Deus ou não, que se chama, biblicamente falando, a imagem de Adão. Ele viu que estava tudo sensacional e ele começa a presentear Adão. Ele se relaciona com Adão e ele começa a presentear. Um dos últimos presentes que ele dá para Adão é a esposa. E ele deixou dito ali, algum determinado lugar ali tu não vai e tal. Ele já começa a trazer o entendimento de ter um relacionamento e uma obediência para o bem de Adão. E isso acontece, Adão acaba indo nesse determinado local, induzido pela mulher, e faz aquilo que Deus pediu para que não fosse feito. Aí então há uma oportunidade que Deus dá para o homem, que Deus, ele é onipresente, ele é onipotente, ele já sabia que Adão tinha pecado, mas se você for ler esse trecho, você vai ver que Deus chega perguntando: Adão, o que houve? Por que você está? Onde é que você está? Você está escondido? Adão diz: porque eu estou pelado. Deus perguntou: mas por que você está conhecendo agora a maldade? Mas Deus já sabia de tudo. O que Deus queria era que Adão reconhecesse. Ainda haveria uma chance naquele momento se Adão reconhecesse. Adão diz o quê? A mulher que tu me deu me fez comer o fruto. Então o problema foi Deus e a mulher.
aquilo que Deus deu. Então ali entra o pecado e pior, um pecado, uma falha, sem o reconhecimento, e isso faz com que o mal, que até então não habitava dentro do homem, passe a habitar. E é esse mal que passa a habitar dentro do homem que fez o desligamento entre Deus e o homem. Então, mas ainda assim, o processo continua. Adão tem filhos. E desses filhos, um escolhe amar a Deus. Quando a gente vê as ofertas, Deus precisa da minha oferta? Claro que não precisa. Por que Deus pede uma oferta para Caim e uma oferta para Abel? Para que ele possa mensurar aonde está o coração de cada um. E a oferta de Abel foi maravilhosa. Abel foi lá escolher, Abel era pastor de ovelhas, foi lá escolher a sua melhor ovelha para levar para Deus. Então Deus avaliou o coração de Abel, está comigo, o meu projeto inicial que eu fiz está valendo a pena, eu estou sendo amado, alguém escolheu me amar. Mas Caim não, Caim já deu o resto da colheita, e Deus não se agradou, porque Deus não se agradou do coração que não estava mais com ele. O propósito a qual Deus fez foi para que o homem escolhesse amar a Deus, mais uma vez ressaltando isso. Então aí Caim se ira contra a rejeição de Deus, que na realidade o que Deus rejeita não é a oferta, e sim é o fato de saber que o coração de Caim não estava com Deus, e Caim mata Abel. E nesse entendimento começa-se uma geração aonde havia o bem e o mal, e o direito de escolha: amar a Deus ou amar as coisas deste mundo. Quero lembrar para vocês aqui que o maior inimigo de Deus não é o diabo apenas influencia, apenas uma oposição. O maior inimigo de Deus é as coisas deste mundo, porque muitas vezes as pessoas se corrompem pelas bênçãos, por aquilo que Deus deu e não por aquilo que Deus é. E nesse entendimento começa-se um mundo de corrupção, e ele fica, tantas pessoas ficam adeptos do mal e das coisas deste mundo, que Deus diz: não vale mais a pena, ninguém mais ama eu. A minha criação, aquilo que eu almejava alcançar, não valeu a pena. Mas quando ele olha com esse olhar para a terra, ele vê que existe um homem e uma família que amam a Deus, chamado quem? Chamado Noé. E ele decide então construir uma arca, um longo prazo, se eu não estou me enganando aqui, quase 100 anos. Noé construindo uma arca e dizendo: virá um dilúvio, virá o fim. E todo mundo chamando Noé de louco, ele dizendo: virá o fim, quem acreditar vem comigo. Estou construindo, e Deus não fechou e não trancou as portas dessa arca para as pessoas em vida. Ele trancou no momento que chegou o fim. E aí então sai Noé e a sua descendência para recomeçar, repovoar a terra com esse entendimento. O projeto de Deus é ser amado acima das coisas. O projeto de Deus é que se relacione com Ele acima das coisas. E o mundo chega a um determinado ponto novamente, em que Deus olha para a terra e diz: está tudo do mesmo jeito de novo, mas eu fiz uma aliança com o homem, que eu não destruiria mais a terra com água. Deus olha para a terra e pensa: tem muito poucas pessoas me amando. Será que eles pensam que não é possível? Por causa do pecado de um homem que tirou a minha presença? Então o que eu vou fazer? Eu vou me fazer em figura humana, eu vou estar entre eles, eu não vou me corromper, eu vou derramar o meu sangue sem se corromper, eu vou derramar o meu sangue santificado, eu vou me entregar como sacrifício para perdoar os pecados deles e mostrar que é possível. E todo aquele que crê que eu fiz isso vai conhecer a salvação e vai ter a minha presença. Vai ser por um homem, a presença de Deus foi removida, por outro ia ser reestabelecida, e Jesus faz isso. E Deus faz isso, vem à terra em forma humana e ali
reestabelece a comunhão, a presença de Deus na vida das pessoas. Lembrando que Jesus disse, é necessário que eu vá para que habite em vocês esse Espírito de Deus, essa ligação e essa conexão. Então, passa-se agora uma nova aliança. A aliança de Deus com o homem através do sacrifício de Jesus. Esse é o fim? Não, não é o fim. Não é o fim. Eu quero ressaltar para vocês aqui que a Bíblia deixou um livro escrito chamado Apocalipse. E nesse livro de Apocalipse virá um novo fim. Quero deixar bem claro que esse fim não é estabelecido por Deus. Mas está escrito na Bíblia. Deus escreveu apenas a consequência daquilo que o homem decidiu fazer. Ele deu o direito de escolha para o homem. O homem decidiu com as suas ações. E a única coisa que Deus não tem passado por cima é da consequência das ações do ser humano. Então Deus narrou qual seria a consequência no livro de Apocalipse. A consequência do fim é as ações que o homem criou. Só porque ele está anunciando há muito tempo. Existe uma arca. Eu mandei uma nova arca. Essa arca se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a arca que vai fazer com que nós não conheçamos esse fim apocalíptico que está anunciado. Por isso, se você ainda não tem esse entendimento, o resto é religiosidade. Todo o resto é doutrina religiosa. Se você ainda não tem esse entendimento, que a nova arca, a arca que vai nos livrar do fim, da morte, é Jesus Cristo e o seu sacrifício santo e incorruptível pelas nossas vidas, por perdão nas nossas vidas. Aceite isso. Entre nessa arca e você não irá conhecer o novo e o próximo fim, que não é maldição de Deus, que é a consequência criada pelo homem. Esse é o resumo de toda a Bíblia. Receba essa palavra no seu coração e creia que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E creia que Ele se fez santo para carregar os nossos pecados, para dar a oportunidade, mais uma vez, para que possamos escolher amar a Deus acima das coisas. Aquele que não tem esse entendimento, aquele que amar as coisas acima de Deus e não aceitar esse feito de Deus, infelizmente, vai conhecer a morte. Que Deus possa abençoar você com o Espírito dele, com esse entendimento, e que você possa conhecer essa liberdade, esse amor e a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.